Como Vlad, o Impalador morreu. Vlad, o Impalador, também conhecido como Vlad III, nasceu entre 1428 e 1431 durante um período de agitação na Valáquia. Sua mãe, a rainha, veio de uma família real da Moldávia e seu pai era Vlad II Dracul. O sobrenome se traduz como dragão, e foi dado a Vlad II após sua inicialização em uma ordem de cruzada cristã conhecida como Ordem do Dragão. O jovem Vlad tinha dois irmãos, Mircea e Radu. Devido à proximidade da Valáquia com as facções guerreiras da Europa governada pelos cristãos e do Império Otomano governado pelos muçulmanos, o território de Dracul era o local de constante turbulência. Ainda muito novo Vlad III, foi feito refém pelos otomanos. Como refém dos otomanos, Vlad e seu irmão mais novo foram instruídos em ciência, filosofia e artes. Vlad também se tornou um cavaleiro e guerreiro habilidoso. De acordo com alguns relatos, no entanto, ele também pode ter sido preso e torturado boa parte desse tempo, durante o qual teria testemunhado o empalamento dos inimigos dos otomanos. Praticamente todos os membros familiares de Vlad tiveram mortes trágicas. Seu pai foi deposto como governante da Valáquia por senhores da guerra locais e foi morto nos pântanos perto de Balteni na Valáquia, em 1447. O irmão mais velho de Vlad, Mircea, foi torturado, cego e enterrado vivo. Se esses eventos transformaram Vlad III, o Drácula, em um assassino implacável, é uma questão de especulação histórica. O que é certo, no entanto, é que uma vez que Vlad foi libertado do cativeiro otomano logo após a morte de sua família, seu reinado de sangue começou. Como governante da Valáquia, Vlad conseguiu trazer momentos de estabilidade para a região que sempre sofreu com vários conflitos e disputas de terras, tanto internas quanto externas. A principal marca de seu reinado foi a crueldade que ele tratava seus inimigos. Foi através de um método de tortura muito utilizado por Vlad, que ele ganhou seu apelido mais temível Vlad, o Empalador. Empalar é uma forma particularmente horrível de tortura e morte. Um poste de madeira ou metal é inserido através do corpo da frente para trás, ou verticalmente, através do reto ou da vagina. A ferida de saída pode estar perto do pescoço, ombros ou boca da vítima. Em alguns casos, o poste era arredondado, não pontiagudo, para evitar danos aos órgãos internos, assim, prolongar o sofrimento da vítima. O poste era então levantado verticalmente para mostrar o tormento da vítima, poderia levar horas ou dias para a pessoa empalada morrer. No total, estima-se que Vlad tenha matado cerca de 80.000 pessoas por vários meios. Isso inclui cerca de 20.000 pessoas que foram empaladas e exibidas fora da cidade de Targoviste. A visão era tão repulsiva que o invasor sultão otomano Mehmed II, depois de ver a escala da carnificina de Vlad e os milhares de corpos em decomposição sendo despedaçados por corvos, voltou e retirou-se para Constantinopla. O fim do terror de Vlad vai acontecer quando ele decide deixar de pagar o tributo anual, 10.000 moedas de ouro por ano, ao sultão. Nesse mesmo ano ele planeja criar uma frente anti-otomana com Matias Corvinus. Essa quebra dos tratados de paz com o sultão Mehmed II vai trazer grandes consequências para a administração de Vlad. Como forma de represália, o sultão juntou mais de 150.000 soldados para punir Vlad, uma força enorme na época. Alguns relatos chegam a afirmar que o exército foi o segundo em tamanho, apenas perdendo para aquele que derrubou Constantinopla em 1453. O sultão também declarou Radu, irmão de Vlad, que havia se convertido ao islamismo como o novo governante da Valáquia. No decorrer das batalhas Vlad, percebendo que não teria chance de vitória apenas com sua força militar, tentou buscar ajuda com seus aliados húngaros. No entanto, Corvinus não queria lutar contra os otomanos e capturou Vlad em 1462. Como Vlad era bastante respeitado pelos cristãos, o próprio Papa exigiu saber por que ele estava preso. Então, Corvinus teve 3 cartas forjadas. De acordo com as cartas, Vlad estava planejando ficar do lado dos otomanos contra a Hungria se ele fosse restaurado ao trono da Valáquia. Vlad passou 14 anos nas masmorras de Visegrad. O Empalador foi liberado de sua prisão em 1475 quando Estevão III, príncipe da Moldávia, convenceu Corvinus a libertá-lo e colocá-lo no lugar do governante simpatizante dos otomanos na Valáquia. Vlad passou seus últimos anos lutando contra os otomanos em várias frentes, da Bósnia à Moldávia, onde pagou sua dívida com Estevão III. Em 16 de novembro de 1476,
ele ocupou Bucareste com a ajuda das forças de Estevão. Ele foi coroado em 26 de novembro. No final de dezembro ou início de janeiro do ano seguinte, os otomanos enviaram um novo exército para restabelecer Laiot. Vlad, o Empalador, morreu no campo lutando contra os otomanos. Relatos dizem que tal era o ódio dos turcos ao Empalador que cortaram seu cadáver em pedaços após a batalha. Tal era sua alegria e orgulho por finalmente derrubá-lo que a cabeça do governante foi enviada para Mehmed II. Não sabemos onde, ou mesmo se ele foi enterrado. A sabedoria popular sustentava que Vlad foi enterrado no mosteiro de Snagol em uma lápide não marcada. Escavações realizadas na década de 1930, no entanto, revelaram que não era bem assim. Apesar de sua brutalidade esmagadora, muitos romenos ainda consideram Vlad, o Empalador, um herói nacional. As vitórias de Drácula contra os turcos fizeram dele uma figura de destaque na história romena. Drácula também se tornou popular por uma razão muito diferente: o turismo. Na Romênia moderna, Drácula é um grande negócio. Um fluxo constante de viciados em vampiros e fãs de terror gótico migram para a Romênia todos os anos para ver o lugar onde a lenda começou. E foi assim que Vlad III, o Empalador, morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.